está aqui com mais uma palestra da nossa segunda semana e agora a gente vai estar conversando com a Laia Foster. A Laia, ela é cozinheira e ela teve uma ideia incrível e criou a Lanche Co, que é uma empresa que ela leva alimentação saudável para dentro das escolas. Ela já está com várias escolas em São Paulo, no Rio de Janeiro, que ela está atendendo, com resultados fantásticos. E ela vai estar contando um pouco para a gente como que ela conseguiu isso, como que ela está conseguindo colocar alimentação saudável, passar pelas resistências que a gente sabe que ainda tem muitas, né? E vai estar falando um pouquinho desse trabalho dela incrível para vocês verem que realmente é possível, gente, que a gente consegue, passo a passo, é aquele trabalho de formiguinha, mas a gente vai conseguir chegar lá e colocar isso em todas as escolas do Brasil, tenho certeza. Então, Lara, muito obrigada de ter vindo. Eu agradeço muito a sua participação na nossa semana. E primeiro, para começar, eu queria que você se apresentasse para a gente, contasse um pouquinho da sua história, como que foi até aqui. Tá bom. Oi, Lívia e todo mundo. Isso é novo para mim, então não sei muito fazer. Eu tô tateando para fazer uma coisa legal para vocês. Meu nome é Lara. Eu tenho a Lanche Co. Na verdade, eu vou apresentar meio eu a Lanche Co. A Lanche Co, ela começou, na verdade, de uma necessidade particular minha, porque o meu filho estudava numa escola tradicional e levava o lanche de casa. E eu levava o lanche caseiro e ele tinha... E os amiguinhos levavam salgadinho e refrigerante. Eu comecei a fazer o lanche de algumas mães, e aí fiz da educação infantil, e hoje a gente atende essa escola inteira. Então, começou de uma necessidade minha mesmo, e a Lanche Co tomou uma proporção maior, porque a gente faz um trabalho, na verdade, incrível. O espaço de alimentação da escola tem que ser assim, natural, saudável, colorido, muito delicioso. Então, essa é um approach da Lanche Co e uma apresentação minha, é isso. Sou mãe e empresária hoje. Que legal. É legal que a ideia surgiu da sua necessidade, né? E dos lanches saudáveis que seu filho estava levando, e de repente ele viu os outros que não eram. E a gente recebe muito e-mail de mãe contando isso. Mas como que eu faço? Porque ele chega lá e daí ele quer o outro lanche. Ou então as crianças falam do lanche dele, que é esquisito, né? Já recebemos muitos e-mails de mães falando isso, né? É uma dificuldade muito grande, né? Muito. É um percurso muito longo que a gente ainda vai ter que fazer, né? Para estar conscientizando essas outras mães e tudo. Sim. Vamos começar falando então, lá, o que a Lanche Co faz? Hoje a Lanche Co faz um monte de coisas, né? Tem uma gama enorme de coisas que ela faz dentro da escola. Conta um pouco pra gente. A Lanche Co, nós levamos uma pequena fábrica para dentro da escola e tudo é feito diariamente aqui. Todos os nossos pães são feitos diariamente, nossos cookies, nossos bolos, o suco é natural da fruta. A gente monta essa fábrica para ter, também, além de ter a comida saudável, a gente tem o cheiro da comida sendo feita, o cheiro de pão que invade a escola inteira. Então, a gente consegue trabalhar, quase que remete a um pedaço da casa. Tem criança que fica na escola o dia inteiro. Então, como que eu vou oferecer a melhor alimentação, que ele adore e que ele se sinta confortável dentro da escola? Né? O cheiro do pão que invade a sala, eles sabem o dia que tem o pão, eles sabem o dia que está fazendo o cookie, eles sabem o dia que está fazendo o brownie de cenoura e espinafre. Então, a Lanche Co monta esse espaço de alimentação escolar dentro da escola e oferece os lanches e almoço também, dentro das escolas, sempre de maneira super saudável. A gente não utiliza açúcar refinado, só açúcar orgânico. A gente não usa cacau abaixo de 50%, a gente não usa margarina, a gente não usa nenhum tipo de melhorador de farinha. Então, é tudo feito do zero, com sempre um ingrediente funcional. Então, o nosso bolo de formigueiro, o bolo formigueiro da Lanche Co, em vez de ser granulado, é linhaça. Então, a gente tem esse jeitinho de colocar esses ingredientes funcionais numa coisa que eles estão quase que acostumados e aos poucos, conseguir mostrar que a alimentação natural é deliciosa. Né? Não adianta também você chegar com uma dieta super macrobiótica para uma criança que está acostumada a comer muita porcaria, para ele vai ser um susto e não vai trabalhar com você. Então, aos poucos, na hora que a gente chega na escola, a gente coloca as coisas mais confortáveis, aos poucos a gente vai
colocando outras coisas, né? Oferecendo um tipo de alimento diferente. O almoço sempre tem uma quantidade de saladas maiores do que a gente está acostumado a ver, que a gente está acostumado a ver dentro das escolas. Então, bastante salada, comida bem colorida, suco da fruta, fruta à vontade. Então, a gente parte essa parceria com a escola trazer de volta o amor pelo alimento, né? Como, da onde ele vem, quem que faz a comida que eu como, né? A gente tem aula de culinária para os pais dentro da escola, então a gente traz a comunidade escolar, não só o aluno, para dentro da Lanche Co. Olha o que a gente faz aqui, olha como é possível, olha como é... Ai, mas eu não tenho tempo, eu chego cansada do trabalho e vou ter que fazer pão. A gente mostra, tenta desmistificar essa questão de que cozinhar e ter esse trabalho é super trabalhoso e não vai dar tempo, de uma maneira que a gente ali entre dentro da família desse aluno e não só a comida que ele tem na escola. Então, a gente trabalha um todo. Então, a Lanche Co, quando ela entra na escola, ela entra dentro de uma comunidade. Então, a gente respeita muito essa comunidade, cada família de um jeito. Então, colocando a alimentação natural e mostrando que a alimentação natural é muito legal. Você disse que tem aula de culinária com os pais? Sim, a gente abre algumas escolas, né? Na verdade, todas. Não tem nenhuma que não goste. Porque como a gente faz as coisas, a gente tem sempre um cozinheiro dentro da escola, a gente consegue, fora dos horários de operação, a gente consegue, em parceria com a escola, essa parceria é fundamental, porque a gente depende muito dessa abertura da escola, a gente convida os pais para uma aula de culinária com a Lanche Co. Então, eles fazem aula de pães, eles aprendem a fazer os cookies, então eles replicam o que tem na escola dentro de casa. Então, a gente sempre faz uma receita que não seja muito difícil para que eles consigam replicar em casa. Tem uma aula de arroz, como fazer, como deixar o molho do arroz integral, como o arroz integral ser gostoso. Tem gente, a gente fala, então ninguém sabe fazer. Como não tem alguém que sabe fazer arroz? Cara, tem gente que não sabe fazer arroz. Então, a gente ensina a fazer o arroz de um modo fácil, que seja gostoso. A pessoa, depois que você faz alguma coisa, a cozinha é uma criação, é cozinheiro falando, né? A cozinha é uma arte, né? Então, depois que você aprende alguma coisinha, você se sente super realizado de estar alimentando ali seu filho, alimentando sua família, não só dependendo de alimento super processado. Então, esse trabalho da Lanche Co é super essencial, assim. E as mães, os pais adoram, as avós adoram, vem a avó, é uma delícia. Nossa, e você tem o super engajamento da diretoria, né? Porque a primeira foi a escola do seu filho, e depois para as outras que você entrou? Foram os diretores que te procuraram? Sim, a gente teve essas aparições da mídia, da Lanche Co, trouxeram muitos parceiros, né? No Rio de Janeiro, em Santos e aqui em São Paulo mesmo. Normalmente, a escola já está procurando uma mudança. Então, quando a Lanche Co entra, ela entra agregando muitos valores dentro da escola. O diretor, claro, o corpo docente, eles passam até por um treinamento antes da entrada, né, da Lanche Co. A gente explica como é nosso trabalho, o que a gente faz, para que isso seja falado em todas as esferas da escola. E os diretores, como já estão procurando uma alimentação de verdade para os alunos, eles são super abertos, né? Eles adoram as aulas com os pais, eles adoram, nas reuniões a gente faz todos os brands, a gente faz... o corpo docente tem reunião, a gente faz também. Então, a gente sempre está colocando o nosso alimento, olha, é isso que a gente serve. Essa comida é natural e ela é deliciosa. Então, a gente abraça a escola e até hoje todas as escolas abraçaram a gente também. Que lindo. E esses funcionários que fazem essa comida todo dia, em todas essas escolas, eles são funcionários da escola. Você adapta a cozinha, mas são seus. São meus, todos os meus. Eu monto a minha cozinha e a minha equipe, cada escola tem uma equipe e uma nutricionista todos os dias. Nutricionista, inclusive, faz atendimento de pais, né? Porque como começa a mudar,
Então, o pai fala, não, mas eu não consigo, a gente come isso. Aí a nutricionista conversa, atende, faz cardápio para os pais. Um aluno que tem algum tipo de alergia ou um aluno que não come nada, aquele que a mãe fala, ai, não come nada, meu filho não come nenhum verde, nenhum amarelo, nada, ele só come arroz, feijão. Então, a gente faz esse trabalho junto com as famílias e os resultados são surpreendentes mesmo. Imagino. Já aconteceu assim de você chegar em alguma escola que o diretor chamou, quer mudar, mas que está tudo já com alimentos ultraprocessados, cantina, aquelas propagandas. Porque, por exemplo, a escola do meu filho é assim, a cantina vende tudo embalado, né? E cheio daqueles pôsteres coloridos, né, que chamam a atenção da criança. Já aconteceu de você chegar e ter que começar do zero, tirando as coisas, indo aos poucos? Ou você chega, já não tem, já é uma escola que não tem isso? Não, todas as escolas que eu entrei, todas tinham propagandas e comidas super processadas. Nunca entrei numa escola que fosse já mais ou menos. Você teve que ir tirando, então, essa parte para depois começar a fazer o seu trabalho? Isso. Na verdade, assim, a Lanchco, a gente tem uma equipe de marketing muito legal, que faz toda a parte de marketing do bem, né? Saiu aquilo que chamava a atenção da criança para o salgadinho super colorido, a gente vai fazer essa é a grande coisa, né? A gente substitui o olhar da criança para essas coisas super personagens, tá? Para uma alimentação legal, super natural e super legal, porque a alimentação natural é muito legal, muito mais colorida, muito mais fresca. Então, a nossa identidade visual é tão boa quanto, se não melhor, da cantina anterior, né? A gente tem uma linguagem visual muito bonita, a gente estudou muito para chegar até essa linguagem que a gente tem hoje, e a gente tem uma equipe de marketing que trabalha dentro das escolas, com mídia impressa ou manda e-mail, então a gente está sempre presente ali para não perder esse foco, né? E ganhar, às vezes, das gôndolas coloridas do supermercado, né? A gente trabalha desse jeito, mas dando uma comida de verdade. Muito legal. E a aceitação das crianças? Como é que é lá? Assim, porque você deve ter vários perfis, né? Aquela que está começando já do jeito certo e aquela que é o meu caso, que assim, fez tudo errado e tem que reeducar. Como é que é para essas crianças que estão acostumadas a comer coxinha, salgadinhos, cheetos, quando você chega na escola e vai mudando tudo que ela está acostumada? Na verdade, assim, eu, né, estudei muito antes de montar a Lanchco. Então, a Lanchco vem de um estudo bem profundo da alimentação escolar e da alimentação infantil. A gente tem substitutos, a gente chama dos substitutos alegres, que são, por exemplo, a gente tem um tipo de salgadinho, mas ele é natural e orgânico. A gente tem uma bebida gaseificada que é adoçada com suco de maçã e com framboesa orgânica. Então, a gente consegue mostrar essa comida. Olha, a gente tem uma opção melhor, você não necessariamente precisa comer um salgadinho super industrializado, ele tem isso, a gente faz um trabalho de rótulo e ensina eles a lerem os rótulos para eles entenderem a diferença. Não, mas por que eu não posso comer aquele salgadinho super vermelho que deixa a boca laranja? Porque, olha, a gente tem esse aqui que é tão gostoso quanto, e olha a diferença de rotulagem. Olha o rótulo como é diferente desses dois. Olha por que a gente está mudando. Então, tem, claro, quando a gente começa numa escola, a gente tem um trabalho de conscientização muito maior. Depois de 1 mês, 2 meses já, eles acostumam muito rápido com coisa boa. Então, a nossa cozinha, ela é natural, mas ela é muito gostosa. Os nossos bolos são os mais gostosos. A gente faz esse estudo de chegar na criança com quase um substituto das coisas que ela estava acostumada. Foi profundo por isso, para a gente conseguir. Olha, a gente tem uma coxinha, mas a massa dela é só de batata, ela é assada, ela tem aveia e nosso frango é orgânico. Ela existe, mas ela foi reformulada para atender esse paladar acostumado e ser uma coisa assim, deliciosa ainda. Os nossos salgados, todos integrais, sempre com ingrediente funcional. Os nossos sorvetes, a gente demorou para achar um parceiro de sorvete, achamos um parceiro de sorvete que tinha a ver com a gente.
Aí colocamos. Então, isso foi, a hora que a gente chega, eles até falam, nossa, mas eu achei que ia ser uma coisa, sei lá, semente de abóbora, só, sabe? O salgadinho agora é semente de abóbora. Tem as famílias que já estão acostumadas com isso, que não tem problema nenhum, mas como a gente trabalha em escolas grandes, a gente tem cada família de um jeito, criada de um jeito e que se alimenta de um jeito. Então, padronizamos um gosto, um paladar que agrade desde do neném de 1 ano até o adolescente, que é o público que tem já acesso a muitas coisas e que a gente consegue, por um viés de parceiros jovens também, conseguir trazer esse adolescente para dentro da escola, para voltar a se alimentar dentro da escola, porque o adolescente ou ele não se alimenta ou ele come uma coisa fácil, barata e rápida. Então, como trazer esse adolescente para dentro da escola, voltar, conversar com ele a importância disso, porque eles querem resultados de muitas coisas. As meninas estão preocupadas com o cabelo, com a pele, os meninos estão malhando hoje em dia. Então, como trazer esse adolescente para se alimentar melhor e gostar da comida da escola e trazer ele para perto da gente, que eles são os nossos guerreiros escolares, né? São os donos praticamente da escola, os alunos adolescentes. Então, para fazer esse trabalho com eles foi um desafio, mas que hoje é super possível e super gratificante para a gente. A gente tem várias parceiras que são nutris, que estão fazendo trabalhos em escolas, né? E muitas delas falam que uma das grandes dificuldades é o relacionamento com os pais. Né? Apesar que você falou que você tem essas oficinas, né, que acaba engajando, mas elas dizem que tem muitos que acham besteira, que acham exagero, que realmente pode ter oficina, pode ter o quê, que preferem, olha, eu cresci aquela história, eu cresci tomando Coca-Cola, não tem problema, não me importo, né? Já aconteceu isso, de ficar essa dualidade, né? Você lá tentando sensibilizar e ter muita resistência, ser mais difícil. Assim, quando... por isso que eu falo que é tão importante a parceria da escola, porque vai muito da escola, quase que neutralizar não neutralizar o pai, mas essa velha consciência de que eu fiz isso e eu sobrevivi, sabe? A gente não, a Lanchecon não cria sobreviventes, ela cria pessoas saudáveis para o futuro. Então, claro que já ouvi mãe falar, não, eu quero que meu filho tome Coca-Cola, eu quero que meu filho coma o salgadinho industrializado. E aí, a resposta nossa, em parceria com a escola, seu filho pode tomar Coca-Cola, seu filho pode comer o salgadinho, mas não dentro da escola. O papel da escola é diferente. A gente criou um espaço alimentar para mostrar que ele tem o poder da escolha. Se alimentar é quase que um ato político, né? Você está ali, o que vai acontecer do mundo se eu comer só isso? Da onde vem esse alimento que eu estou comendo super industrializado? Por que eu escolheria esse feito na hora? Por que a alimentação orgânica? Da onde vem? Aí o trabalho da pessoa que trabalha ali na indústria. Então, é profundo. Essa conversa com esses pais é muito profunda. Então, essa parceria com a escola falar, olha, a nossa escola abraçou um projeto e faz parte do projeto pedagógico. Porque a Lanchecon entra como parte do projeto pedagógico. Porque a gente entra na sala para educação nutricional, a nutricionista está todos os dias no intervalo. Então, não tem como. E é uma escolha do pai, olha, essa escola tem essa é a preocupação que a gente dá mais para o seu filho. Eu entendo que você queira deixar ele comer Coca-Cola e salgadinho. Ele pode fazer isso quantas vezes ele quiser, mas dentro da escola a gente vai mostrar um outro espectro da coisa. Vai ser a escola está mostrando o que ele deveria fazer. Não que você faça em casa, mas ele deveria se alimentar dessa forma. Então, claro que tem muitas mães que falam, que brigam, eu queria que fizesse desse jeito, porque ele está acostumado a comer bisnaguinha industrializada. É muito radical. E não é nada radical, porque a gente fala, então tá bom, então vem acompanhar o lanche do seu filho. Teve mãe que virou monitora da Lanchecon nos intervalos porque ela queria ver como que era e acabou ficando. Que gostou de fazer parte daquilo, experimenta todas as coisas. Então fala, olha, vem experimentar aqui a nossa comida e eu vou mostrar para você que ela é mais deliciosa que a industrializada. Então, a nossa bisnaguinha é feita aqui, com
um leite criado com as vacas livres. Então, olha, a gente está fazendo essa bisnaguinha para o seu filho comer. Aí a mãe experimenta e fala, nossa, ainda bem que vocês existem, sabe? Tem uma resistência no começo, mas a gente consegue contornar mostrando como é o nosso trabalho dentro da escola e mostrando a qualidade do nosso produto. A gente faz isso fresco na hora. Tem coisa mais deliciosa de você comer um bolo quentinho, de comer uma pizza, mas que a massa vai linhaça, chia e o molho de tomate vai beterraba e cenoura? Ela é deliciosa, mas ela ali dentro tá com um monte de nutriente que faz com que as crianças fiquem mais saudáveis. Então, acaba a mãe pode vir falar assim no começo, mas depois ela fala, vocês têm razão. Porque nenhuma mãe vai falar, não, eu prefiro que meu filho coma um monte de veneno. Ninguém vai falar isso. Então, tem esse cuidado para é um acolhimento dessa mãe e dessa família para que eles entendam o nosso trabalho e a função da escola como um espaço de alimentação escolar que é feito pela Lanchecom. Legal. E como que é essa parte que você falou que vocês entram dentro da sala de aula para dar a educação nutricional? Isso já faz parte do pacote? Já faz parte do pacote. A gente tem, a gente faz a nutricionista até todos os dias e a gente tem alguns parceiros que podem entrar dentro da escola, ou algum chefe, ou eu mesma como embaixadora do Food Revolution, ou a gente entra dentro da sala de aula, ensina a ler rótulo. Isso, com os alunos mais velhos a gente consegue ensinar a ler rótulo, mostra a diferença de alguns alimentos, não só o que a gente usa, mas em casa mesmo, fala sobre orgânico. As crianças menores a gente ensina das vitaminas que tem nos alimentos, apresenta, por exemplo, uma cenoura. Tem aluno que nunca viu uma cenoura. Então, a gente apresenta ela crua, inteira, com a folhagem, aí a gente apresenta ela cozida, a gente apresenta ela crua, cortada, ralada, doce e salgada. Esse para os alunos menores. Olha, aqui, essa é a quantidade de coisas que você pode fazer com uma cenoura. Olha a quantidade de coisas que você pode fazer com o senhor berinjela. Então, esse trabalho junto com o corpo docente e as professoras é essencial, porque a gente está ali como parceiro, entrando dentro da sala de aula, mostrando o porquê do nosso trabalho. Então, vira um ciclo, é um fluxo, né, na verdade, você entrar dentro da sala e depois mostrar que ali, porque na cartilha está escrito que você tem que comer saudável, frutas, legumes e verduras. Aí o aluno desce na cantina e tem salgadinho, refrigerante, bala e chiclete. Então, é uma incoerência. Total, é uma falta de coerência absurda. Então, por que ensinar isso se não está sendo aplicado dentro da escola? Então, vamos ensinar isso e aplicar dentro do espaço escolar. E é o quadro da maioria das escolas, é isso, né? Sim. As poucas que ensinam isso assim, mais aprofundando um pouco mais, as cantinas são lamentáveis. Lamentáveis. Quando ensina, porque a maioria não tem, né? Fala nem rapidamente. Acha que tem muita coisa já. E, na verdade, a gente come para o resto da nossa vida pelo menos 3 vezes por dia. A gente não estuda matemática para o resto da vida 3 vezes por dia. Então, por que a gente não ensina a coisa que a gente faz e mantém a gente vivo? Né? Por que não ensinar a se alimentar? Né? Não tem um segredo muito grande. A comida fresca, ela é muito mais gostosa, ela é natural. Eu acho que faz parte da comunidade escolar fazer isso. E tirar um pouco de que a comida de criança tem que ser a comida já aceita, porque ela tem que ser fácil, porque ela rápido abriu o pacote, comeu, se alimentou, tirou da frente. Não é assim, né? Vamos trabalhar com mais profundidade nisso, né? Como é importante a alimentação, é a coisa mais importante da nossa vida. Então, é o nosso combustível. Se colocar álcool num carro que é só gasolina, ele não vai funcionar. Se você só colocar coisa ruim no nosso corpo, ele pode, não, mas eu sobrevivi e vivo bem e comi só porcaria a vida inteira. Pode ser que não te dê nada agora, mas pode ser que te dê uma coisa muito ruim depois. Ou quando você for um velhinho, você não vai estar disposto, ou vai dar um problema aqui, ali, por conta desses pequenos venenos que a gente vai ingerindo a vida toda. E é um tempo de mudança, né? Só se fala disso. É verdade.
A chefe Anne Cooper, né? Ela vai estar dando uma palestra para a gente. A Aline fez uma entrevista com ela e ela fala isso no Muito Além do Peso, né? E em outras entrevistas dela também que eu vi. Ela é Que é um incrível. absurdo a gente ter álgebra, a gente ter essas coisas todas, não que não deva ter, mas a gente só ter isso e a gente não ensinar as crianças a se alimentarem, porque é o que você faz 5 vezes por dia, mais ou menos, né? E é o que te dá saúde. E sem saúde você não faz mais nada. Então, assim, isso deveria ser o topo, né? Deveria ser o mais importante, ensinar, olha, educação nutricional. O resto também é importante, mas sem a saúde, que é o que a gente está vendo que está acontecendo, de que adianta você ensinar tanta coisa na escola? Né? Uma coisa tão absurda. É absurdo, beira o absurdo mesmo. E como isso está enraizado na nossa cultura, é o que lembra. Eu lembro da cantina escolar, da minha cantina escolar, das escolas que eu frequentei, muito ruins. Então, tem que mudar essa visão desse cantineiro que está ali sempre vendendo aquelas coisas ultraprocessadas e ser um espaço que agregue valor à escola. Isso assim, é o novo mundo, sabe? Isso, a gente vê esse movimento de dentro da Lanchecom muito forte. É engraçado que a gente está trazendo para esse curso essa parte de visão integral da criança, né? E a gente vai falar das escolas transformadoras também, né? Que o Instituto Alana está lançando, está reconhecendo várias escolas que já estão no Brasil, né? Funcionando há muito tempo, fazendo coisas diferentes. E eles falam que, na verdade, as escolas agora, elas não estão preparando as crianças para o futuro, porque a maior parte das profissões do futuro ainda não existem, né? E eles estão aprendendo da mesma forma que a gente aprendeu, né? Há 30, 40 anos atrás. O meu filho está aprendendo o mesmo assunto que eu aprendi, na verdade. Então, assim, como que essas crianças vão estar preparadas para o futuro, para esse volume de informações que tem, né? Então, é necessária uma mudança urgente. E na alimentação é a mesma coisa, assim, é igualzinho, né? Porque como é que pode não ter isso na escola, né? Não ensinar as crianças a se alimentarem, o que é legal, o que não é? Tem pouquíssimas, a gente conhece várias iniciativas isoladas no Brasil inteiro, mas, assim, é uma coisa assim que a gente não consegue... Né? Na verdade, a gente não está preparando elas para nada direito, né? Tem que estar reformulando, como disse a Raquel do Alana, ela falou, gente, é importante que a gente comece a mudar a lente, né? E ver de outra forma, né? Tentar entender que do jeito que está sendo, não está funcionando mais, né? E porque também não tem utilidade, muita coisa. Eu fui numa entrevista com o José, uma reunião, um encontro com o José Pacheco, da Escola da Ponte, e ele falou... falem para mim aqui, todos vocês, o nome das capitanias hereditárias. Tinha professor na palestra e ninguém sabia. E não que isso seja, é só um exemplo que ele deu, de tantas coisas que a gente aprende dentro da escola e que são inúteis, sem lembrar do fundamental, cuidar do emocional da criança, cuidar da alimentação, cuidar do que ela quer ser e não do que ela precisa ser. Eu vejo iniciativas boas das escolas ditas não convencionais, não tradicionais, fazendo, claro, é uma minoria, e a maioria é uma escola elitista, então é como chegar isso nessa grande esfera dessas escolas normais, para que isso seja mudado, para que a maior quantidade, o maior número de pessoas sejam preparadas para esse futuro que está vindo, né? A gente não sabe se uma escola que não ensina a plantar, a gente vai ter alimento? Uma escola que não ensina um trabalho emocional da criança, mais adultos depressivos porque não souberam escolher, porque não se conheciam. Cadê o autoconhecimento dentro da escola, né? E entrando, que eu como trabalho com alimentação, eu acredito que a alimentação é um poder de escolha muito grande e eu acho que ele pode mudar o mundo. Então, esse trabalho dentro da escola com alimentação, eu percebo que as escolas as que a gente atende, começam a ver coisas... então agora acho que a gente tinha que fazer uma horta mesmo que funcione. Não aquela horta para tirar foto, temos uma horta. Não, uma horta que funcione, dê frutos e que a criança trabalhe na terra, que ela ponha a mão na terra, que ela cuide, que ela não precise de luva, que ela suje o uniforme, que ela suje a roupa da escola. A importância dessa vivência dentro do território escolar sendo
uma vivência verdadeira, que não seja uma fábrica de robô, sabe? Então, a gente tenta entrar pela parte da alimentação, trazendo vida mesmo para dentro da escola. Isso é muito legal. Ontem eu estava conversando com a Fátima, é uma das escolas transformadoras, né? E ela é de Fortaleza. E a escola dela já tem 35 anos. Então, assim, não é que agora ela começou a inovar. Ela começou lá na garagem da casa dela, porque ela estava insatisfeita com a escola que os filhos estavam. E na escola dela tem tudo isso. Tem a alimentação saudável, tem os orgânicos, tem as hortas. Os alunos aprendem muito fora da sala. Inclusive, ela falou que quando começou isso, né, os pais falavam, não, mas ele não vai aprender direito, ele tem que ficar sentado na carteira, na fileira. Ela falou, olha, se ele não aprender, eu prometo para vocês que eu volto para dentro da sala de aula. E daí nunca mais precisou voltar. Não é que eles não estejam, eles estão na sala também, mas é totalmente diferente, né? Os alunos são protagonistas, né? O professor é o facilitador. Então, assim, o sonho deles é preparar essas crianças para serem agentes de transformação no futuro. Então, essa consciência, esse autoconhecimento, essa noção de alimentação, tem tudo isso. E aquelas matérias do currículo obrigatório, eles também têm. Ela falou assim, a gente faz questão de ter, porque depois a gente consegue mostrar, olha, a gente conseguiu fazer tudo isso e ainda deu o que é obrigatório. Né? Então, assim, a gente vê que é possível isso, né? É muito possível. Os alunos dela crescem com uma consciência, assim, que é uma coisa absurda. Sim, eu conheço, eu tenho... meu filho já estudou numa escola livre, né? Não tinha nenhuma linha, era por potencialidades. E hoje ele está numa Waldorf, porque a gente escolheu que aquilo seria o melhor para ele nesse momento. Mas ele estudou numa escola livre que ele aprendeu coisas que ele jamais aprenderia numa escola tradicional, né? Ele com o desenvolvimento de uma potencialidade dele, ele conseguia fazer coisas maravilhosas. Eles queriam fazer, tinha ele e 3 amigos, eles queriam fazer uma ponte para chegar do outro lado de um laguinho que eles fizeram, um laguinho natural ali. Aí eles fizeram o desenho do que eles precisavam, quanto peso ele podia aguentar naquela madeira. Olha quantas matérias ele aprendeu numa ponte. Então, o Zé Pacheco fala muito disso, né? Ele fala que ele aceita os alunos que ninguém quer, né? Que o aluno só dá aquele aluno problema, passou por 7 escolas, e fala, não, traz para mim que a gente vai tentar resolver esse seu problema, né? E deixa a criança e o adolescente livre, né? Eles vêm muito prontos, as crianças são muito prontas, né? A gente tem que trabalhar mais o adulto, né? Do que a própria criança, né? Então, é um trabalho árduo, né? Porque a gente foi criado dessa forma. Então, como transmutar tudo isso para a gente criar os agentes transformadores do futuro? É a mesma coisa que a alimentação, né? A gente foi criado com aquele paradigma de que essas coisas todas são boas. Eu mesma vim de uma história, o curso começou da minha história, que é assim, eu a vida inteira comi ultraprocessados, meu filho a vida inteira até o ano passado comeu muito ultraprocessados, e eu não tinha essa informação que eu tenho agora de que faz tão mal. Eu não tinha noção nenhuma, na verdade. Para mim, se tinha lá para vender, é porque podia. Sabe? Eu nunca me interessei de estudar isso, então eu não sabia. E isso é uma coisa assim que a gente vê muito, eu vejo muito na escola dele, conversando, achando que é normal, né? Do mesmo jeito que a escola é normal, essa alimentação é normal. E então, assim, o que a gente está tentando fazer é começar a sensibilizar as pessoas, mostrar, olha, não é normal, não está funcionando, as crianças estão ficando doentes num nível absurdo, né? As crianças não estão sendo preparadas para o futuro, né? A gente precisa repensar. E é aquele trabalho de formiguinha, né? De um em um, tentando passar informação, sensibilizar, para as pessoas começarem a ajudar a gente a tentar mudar isso, né? Como diria o Hermógenes, né? Deus me livre de ser normal, né? Acho que a gente tem um poder muito grande dessa geração que está chegando. Eu acho que essa geração que está chegando, essas crianças novas, tem um poder de mudar assim, o que vai ser daqui para frente, porque está chegando uma informação que nunca teve. Meus avós, por exemplo, falam como que
eu falo, vô, né? Eu chamo ele de pá. Pá, como que isso pode... Como você tá tomando tanto refrigerante? Ele fala, não, mas esse refrigerante aqui é da Coca-Cola. Eu falo, mas vô, ele faz mal, ele é cheio de açúcar. Não, a Coca-Cola não faz mal pra gente. Eles nunca iam deixar vender. A Nestlé nunca ia deixar vender. Então, como mudar esse... já está enraizado na gente isso, né? A indústria nunca vai fazer mal. Ninguém deixaria eles fazerem mal para nós, né? Então, sim, deixariam fazer muito mal. Exatamente esse pensamento mágico que eu tinha, porque eu pensava, se tá lá para vender, se tem na publicidade, aparece na televisão, tem na revista... Gente, o governo não ia permitir isso se a gente não pudesse comer. É exatamente é o que alimenta, né? É cíclico. A marca alimenta a mídia, que alimenta a massa, é um triangulinho. Então, de formiguinha, a gente vai conseguindo colocar esses novos hábitos, né, em todas as pessoas. Mas é um trabalho árduo. Da alimentação porque as indústrias grandes de alimentos são muito poderosas. Mas aos poucos a gente vai conseguindo. E deixa eu te perguntar uma coisa em relação às lancheiras. Sim. Como é que funciona lá? Porque muitos podem trazer de casa também aquelas coisas que não tão legais. Ou não tem lancheira nessas escolas, vocês abolem e o lanche já fica sendo da escola. Então, tem escolas que eu atendo escolas que a gente faz 100% a comida, desde o lanche, almoço, lanche, janta. Então, e não entra nada de fora da escola. Não se pode levar nenhum... Isso é uma escolha da escola, não é nossa. E tem escola, a primeira escola do meu filho, que tem o lanche mensal, vai até o 2º ano, para 2017. A partir do 3º ano, eles podem comprar na cantina e podem levar de casa. A gente faz um trabalho de conscientização sobre refrigerante, suco de caixinha, a gente sempre mostra, mas assim, a gente não pode entrar... dentro de uma escolha familiar, porque também a gente não sabe o que se passa lá dentro. A gente faz o trabalho de conscientização, diminui o preço, dependendo do financeiro da escola mesmo, diminui o preço para que aquilo seja acessível a essas famílias que falam muito sobre o custo, né, da comida, de se comprar todo dia e não comprar uma caixa no atacadão de bolo pronto, Ana Maria, e um todinho, por exemplo. Então, como trazer essa pessoa que tem não tem não tem um financeiro tão livre para que a criança chegue lá e põe no cartão e ela compra tudo que ela quiser. Então, diminuir o preço do meu suco de fruta, colocar as frutas sempre muito baratas para venda, ter sempre, comprou um salgado com mais 30 centavos, você compra uma fruta. Então, como trabalhar isso dentro da escola? A gente não pode proibir nada que venha de casa, né? É quase que coagir uma criança, né? E a família. Então, mas a gente trabalha com conscientização. Vem lancheira, aos poucos as crianças sempre falam, não, mas eu quero comer aquilo da escola, eu quero comer o lanche mensal, eu quero aquilo que meu amigo está comendo, estava delicioso hoje, a gente deixa experimentar. A criança vem falando, eu trouxe meu lanche, mas eu quero muito provar esse bolo hoje. Prova o bolo, sabe? Eu estou trazendo mais um soldadinho. Então, com muito carinho, muito tato, todas as mulheres que trabalham na Lanche Co são mães, eu contrato sempre mulheres e mães. Então, ter esse carinho e esse olhar pelas crianças, do jeito, o que eu falo para elas imagina como você gostaria que seu filho fosse tratado com algum tipo de desejo, né? Ele está ou com desejo ou com uma necessidade mesmo de suprir alguma coisa. Se ele vier te pedir, tem o carinho que você gostaria que seu filho tivesse na escola, se ele estivesse pedindo sozinho lá para um adulto que ele queria experimentar aquilo. Então, tem esse carinho de receber e acolher essa criança, dá para ele experimentar, que com certeza o universo vai tratar do seu filho receber sempre da mesma maneira esse carinho que você tem com os nossos alunos, né? É um trabalhinho difícil esse da aceitação das lancheiras de casa, mas aos pouquinhos a gente consegue trazer as famílias e os alunos sempre para a nossa alimentação. E isso muda muita coisa, mesmo que aquele aluno trazia sempre refrigerante, a gente sabe, né? Aquele aluno traz todo dia uma lata de refrigerante.
Aí a gente conversa com ele, com as mães, com a escola. Olha, ele tá trazendo um cara, ele tá tomando uma lata de refrigerante todos os dias. Quanto açúcar tem isso? A criança tá obesa, ou adolescente. Como que a gente vai trabalhar? Como que a gente vai chegar? A gente vai ter que dar suco para ele para fazer uma troca por enquanto? Vamos tentar entrar ali, sabe? É um trabalho de formiguinha, mas dá um resultado. O resultado não demora tanto. Não, e eu acho legal que é uma coisa que eu sempre penso e isso sempre me motiva muito. A cada criança que a gente conseguir, né, gerar essa sensibilização, dar essa informação, que ela já cresça assim, imagina todas as gerações futuras dela que já vão crescer, né? Os filhos, os netos, né? Gente, sempre que eu penso isso eu fico emocionada, porque eu falo, não, você precisa pegar uma de cada vez, né? Uma de cada vez. E daí ela vai para o filho, ela vai ensinar isso para o neto, e é assim que a gente vai mudando. Total. E tem que ser assim. Eu acho que essa mudança macro, ela veio de uma mudança bem pequena primeiro, né? Então, não tem como mudar macro trabalhando assim, trabalhando com a verdade, de um dia para o outro, né? A gente vai plantando mesmo. É muito orgânico, a coisa funciona muito orgânica. E é isso mesmo, fica ali naquela pessoa, fica ali, nem que for por um momento, fica ali, nossa, por algum motivo, agora ele pode não entender, mas mais velho, nossa, na minha escola eu tinha essa alimentação, agora que eu entendo o que era aquilo, e para o meu filho eu quero a mesma coisa, né? Isso pode demorar um tempo, mas vem a resposta e vem o resultado. Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa, Laia, você faz trabalho voluntário disso também em uma escola. Como que funciona? Em algumas. Já? Como que é isso? Muda assim, muito a realidade, as reações? Como que funciona? Assim, eu atendo algumas escolas da prefeitura, mas eu atendo como embaixadora. Na verdade, ela cofinancia meu trabalho, que é voluntário dentro das escolas da prefeitura. Eu visito as cozinhas, eu falo mal quando eu vejo coisa que eu não gosto, um corante, ou vejo batata em pó. Então, essas coisas que eu vou lá e o departamento muito aberto e muito querido sempre consegue fazer o manejo, apesar de ser a política é mais difícil, as licitações, tem uma coisa muito mais profunda, mas aos poucos eu consigo chegar nas nutricionistas que conseguem mudar as comidas da rede, né? Ainda tem muito trabalho pela frente, mas é possível. A diferença de trabalhar dentro de uma escola particular e dentro da prefeitura é que na prefeitura a gente tem uma realidade muito diferente. Apesar deles terem acesso a comidas de baixo custo, dentro de casa eu poderia colocar, às vezes você trabalha com crianças que a Coca-Cola é um status. O salgadinho é um status. Então, para eles, na casa dele ter isso ou trazer na lancheira é uma questão de pertencer a alguma coisa. Então, é um trabalho muito sensível da escola pública, porque por mais que a gente tenha um movimento que é a discochepa, que é o alimento que é desperdiçado e jogado no lixo, alimentos bons para uso, é diferente você chegar isso para uma pessoa militante que entende o movimento e o desperdício de alimento, para uma pessoa que não tem o que comer e teria que pegar o resto da feira. Então, a gente trabalha ali com situações de fome. Então, o trabalho dentro das escolas da prefeitura é um trabalho mais sensível do que só levar comida natural e ensinar a cozinhar. A gente faz isso porque faz parte do projeto, ensinar a cozinhar e ter esse amor pela comida, ver de onde vem a comida e tudo mais. Mas eu não sei, o que eu sinto, isso é particular meu, o que eu sinto quando eu estou na prefeitura é que eles estão abertos a tudo, sem... ali na escola é quase que um refúgio, é quase que qualquer pessoa que vai ali é uma coisa nova para ele. Então, eu sempre fui muito bem recebida por todos os alunos da rede da prefeitura, pelos diretores, pelos professores. O trabalho, sempre que a gente fez, que às vezes na escola particular, as crianças, não, isso eu não gosto, isso eu não quero, isso eu nunca comi. Você chega na prefeitura, as crianças falam, o que você está fazendo? Eu quero tudo isso que você está fazendo. Me dá esse bolo colorido, esse monte de cenoura, sabe?
é uma realização pessoal de estar fazendo um trabalho voluntário e receber dessas crianças essa abertura, porque é aquilo que eles têm. Né? Então, é um trabalho muito mais sensível dentro da prefeitura. Fora isso, a Lanchico atende a gente ajuda um instituto, né, em parceria com a escola, a gente ajuda um instituto que chama Instituto Curumim, que é um instituto que recebe crianças que sofreram abuso ou foram entregues no conselho tutelar. Então, eles recebem muita cesta básica, né? E não recebem nada fresco. Então, a gente manda todas as legumes, frutas, verduras, todas as comidas vivas, a gente doa, o mesmo fornecedor que entrega nas minhas escolas, entrega no Instituto Curumim. A gente dá aula de culinária para eles também. Na verdade, só para os alunos maiores, para eles se profissionalizarem em alguma coisa. Então, é um trabalho diferente dentro da escola, mas que faz a Lanchico criar forças, assim. O voluntariado faz a gente crescer muito, muito mais do que trabalhar e ganhar de dentro da escola, né? E viver de dentro da escola. É um trabalho que a gente ganha coisas bem mais importantes, na verdade. É um trabalho diferente, mas que traz trabalho diferente com realizações diferentes também. E você está levando a transformação para todos os lugares, né? Não está ficando focada só naquele lugar que tem condição. Total. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu li que você defende muito a educação nutricional colocando no currículo, né? No currículo obrigatório, na base curricular. O que você acha, nessa sua experiência, desse tempo, o que a gente pode estar fazendo para conseguir chegar nesse ponto? Mobilizando dentro da escola como isso é necessário. A educação nutricional devia ser tão importante, o mais importante é de que se aprender português, sabe? É isso que a gente estava falando no começo. A importância de se alimentar e o quanto a gente faz isso e quanto isso mudaria muita coisa. Porque a partir do momento que você coloca a educação nutricional dentro da escola, obrigatoriamente você vai ter que ter uma cantina que fale a mesma coisa. Talvez por isso até que até hoje não tenha, porque seria muito... ia ser esquisito você ter falar de educação nutricional e ter uma cantina ruim. Então, uma cantina e um restaurante ruim com um miojo para servir. Então, a partir do momento que isso virasse uma obrigatoriedade da escola, a educação nutricional não ia ter para onde correr. Não ia poder ter o mais ou menos. Porque o aluno ia falar, não, mas todo dia eu estudo isso daqui. A gente está conversando sobre isso todos os dias. Eu acho que vai partir desses jovens essa pergunta. A gente só fala disso e eu chego na cantina e não tem isso, tá precisando melhorar, né? Então, a partir do momento que isso entra como obrigação, nossa, muda o mundo. Acho que vai demorar um pouquinho para isso acontecer, mas ia ser uma mudança, assim, muito transformadora, muito mesmo. Viu, pessoal, que pode mandar nisso? Seria muito importante. A gente tem que ir mudando a demanda também, né? Se a gente vai mudando, a gente vai fazendo escolhas melhores, né? Eles têm que ir mudando, né? Em relação à comida, a gente vê isso, né? Eu sempre falo isso no Facebook. Gente, se a gente para de comprar esse tipo de coisa, a gente agora tem informação para saber que não é legal, começa a fazer outras escolhas, né? Eles vão se adaptando, eles vão melhorando, eles vão vendo o que eles têm que mudar, né? Tem que mudar. Porque é o caminho. Tá lá, dentro da escola, isso é um currículo que eles estão lá ouvindo aquilo, aprender a ler rótulo, sabem o que é azul brilhante, que é um corante usado em quase todas as balas. Sabe que aquilo está acontecendo, ele vai chegar no mercado e falar assim, não, mas eu vou ler esse rótulo. Ou ele vai parar de ler, ou ele vai ler tudo e vai falar, não, isso vai ser quase que um boicote natural. Eu acho que isso vai acontecer, porque a informação chega muito rápido hoje. Então, mas se isso fosse colocado dentro da escola, eu acho que a mudança seria mais significativa, mais rápido. Legal. Lá, para terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mães que estão nos assistindo. A gente tem muitas mães, a gente tem muitas nutricionistas, a gente tem muitos profissionais de saúde que estão dando um maior apoio para a gente, né? A gente tem falado muito sobre
como está combatendo essa epidemia, né? Como a gente conseguir reverter essa previsão da OMS de que os nossos filhos vão viver 10 anos, em torno de 10 anos a menos que a gente, né? Foi nessa frase que eu descobri que quando que começou a minha mudança, porque eu fiquei muito chocada quando eu vi isso. E é isso que a gente está tentando reverter. Só que a gente sabe que tem a publicidade dentro de casa, tem esses supermercados que saem em torno de 10 mil produtos por mês, cada vez com mais desenhos, cada vez com mais embalagens brilhantes, né? Então, mesmo que a criança tenha a sorte de estar numa escola que já está investindo em alimentação saudável, tem todo o resto, né, do apelo. O que você acha que a gente podia estar fazendo para lutar contra isso, para tentar voltar para aquele lugar que a gente nunca devia ter saído, né, de comida de verdade? Sim. Eu acho que a gente tem o poder da escolha. A gente tem coisa muito ruim, mas a gente tem coisa muito boa, né, e acessível para a gente. Então, assim, claro, eu tenho 3 filhos, então, claro que meu filho vai querer aquela bala. Eu explico para ele, olha, eu não te dou essa bala por isso, por isso. Eu posso estar sendo, ai, mas mãe, que coisa chata, todas as mães dão. Eu falo, mas filho, eu sou uma mãe que não dou, mas eu vou te dar uma outra coisa que você vai gostar também. E mudar um pouco o foco, sabe? Olha, isso, não por isso e ponto, né? Não tem muito, eu pelo menos isso, eu mãe, particularmente falando, né? Eu falo, não, mas você vai ser muito radical. Eu não daria veneno chumbinho para o meu filho uma vez por semana. E foi uma escolha minha. Então, se eu olho o rótulo e não é saudável para ele, eu não vou dar. Não é porque a publicidade está aí gigantesca. Eu sou mãe, eu pari essa criança. A minha força é muito maior do que uma publicidade. Tem uns movimentos muito importantes o Infância Livre de Consumismo, por exemplo, que trabalham muito nessa questão de personagem e essa publicidade que entra na nossa casa de todas as esferas e tudo, mas é uma escolha. Eu tirei a televisão da minha casa. Eu não tenho televisão aberta. Eu só tenho Netflix. Eu não sei nem se pode falar Netflix. Eu tenho Netflix. Ele escolhe ali, ele não tem propaganda. Então, eu lembro que antes ele falava, olha, mas ali chegou aquela areia que não molha, e chegou aquele outro negócio. Acabou. Pelo menos dentro da minha casa, eu não estou sendo bombardeada com isso. Aí chega no mercado, todas aquelas gôndolas baixas, coloridas, maravilhosas, cheias de... parece que você está ali dentro de um... Você fala, agora não vai ter jeito, né? Você chega na padaria da altura da criança, aquele monte de bala. Então, assim, vai de um trabalhinho nosso colocar esse limite de... Não, isso agora não, e é isso, por isso, e acabou. A criança vai se acostumando com isso, e você pode oferecer outras coisas que sejam tão gostosas quanto e tão coloridas para mudar essa vontade toda que tem a criança. O que ela está precisando mesmo? Será que ela está precisando mesmo dessa bala? Ou ela está precisando sentar na grama do parque do seu lado e só dar risada? Então, vale muito a gente olhar para a gente, as nossas escolhas, para poder mostrar uma coisa diferente para eles. Talvez aquela necessidade seja só para suprir uma outra coisa. Então, isso eu como mãe, né? E é difícil mesmo. E agora, como Lanche Co, não que isso seja separado, mas são falas diferentes. Como Lanche Co é um trabalho difícil, mas não sei se a palavra difícil é a certa. É um trabalho, não é uma coisa simples e fácil como fazer um chocolate com um brinquedo dentro, sabe? Você está mostrando mudando muitas coisas, mudando um ciclo que veio da nossa geração muito forte. Então, esse trabalho eu só vejo ele como uma coisa muito bonita, porque é o que a gente está deixando para o mundo, né? Esse é o trabalho que eu faço, é a minha marca nesse mundo. Então, eu faço o melhor possível e deixar isso como uma experiência para os meus filhos. E eu espero que todos consigam, as nutris, né, que estudaram isso e dão a vida para isso, para falar sobre alimento e super necessárias na nossa vida, e que, às vezes, por exemplo, dentro do hospital não tem visibilidade, né, que fica só fazendo aquele trabalho que ela precisa fazer. As nutris, as mães, como é difícil ser mãe hoje também, com isso tudo, né? Além de ter que trabalhar, fazer tudo, ainda tem que ficar
fazendo, lutando contra CEOs de grandes corporações formados em marketing Harvard, e a gente só com amor mudar as coisas, né? Mas aí a gente lembra que só o amor muda as coisas. Então, isso acontecendo e acreditando nisso, aí o resto a gente vai dando um jeito. Acho que é isso. Estou emocionada aqui. Eu queria agradecer muito de você ter vindo aqui conversar com a gente, contar um pouco do seu trabalho. Quando eu conheci ele, eu achei incrível, daí eu fui ler tudo sobre ele. É muito legal o que vocês estão fazendo. A transformação que vocês estão gerando é muito legal. Muito obrigada. Muito obrigada por participar. Foi um prazer ter sido convidada, estou à disposição de vocês. A Lanchco também, para vocês visitarem quando vocês quiserem. E é isso, é um prazer fazer parte dessa semana, que seja um sucesso, tenham muitos views e que a gente chegue para muitas pessoas dentro de muitas casas, né? Esse poder desse feminino, dessa mulher hoje, a gente está num momento de mudança, né? Estamos muito mais fortes e a mulher gera vida e ela muda a vida. Então, a gente se une e consegue resultados maravilhosos. É isso que a gente quer. Obrigada, viu? Um abraço. Tchau. Tchau.